bem-vindos ao Network Pod. Não só pode, como? Deve! Bem-vindos, essa é a terceira edição do nosso Network Pod. É o podcast da organização Networkers BR. Se você está gostando, se você tem acompanhado já as edições anteriores, curte, compartilha, comenta, manda para os seus amigos. Esse podcast, ele está ficando fenomenal e o que nós temos para oferecer aqui vai muito além do que você pode imaginar. O podcast, ele surgiu a partir de um projeto da organização Networkers BR e a organização, ela é uma sociedade que visa a prática do network entre os amigos. Um braço de negócio da organização é o podcast e aqui nós trazemos pessoas que estão trilhando uma jornada de sucesso e com certeza o conteúdo que a gente vai abordar aqui dentro, ele pode mudar o resultado dos seus negócios, ele pode tirar uma empresa de um processo de decadência e pode até despertar o início de novos empreendimentos. Então, é uma grande oportunidade para você. A gente está aqui com uma missão de vida realmente de poder contribuir com o que a gente está vivendo de melhor dentro dos negócios. Eu sou a Tatiane Amorim, eu sou uma filha amada de Deus, sou filha da Denise e do Altamir, eu sou administradora e contadora por formação e atuação, sou empreendedora, eu sou a fundadora do podcast da organização Networkers BR, atual administradora do Grupo Networking. E só para você conhecer um pouquinho, o Grupo Networking foi uma iniciativa que surgiu há 6 anos com uma pessoa fenomenal, uma pessoa que foi assim iluminada por Deus para ter essa iniciativa e ela não tinha conseguido estar conosco até hoje, mas nós temos a grande honra de ter essa pessoa conosco, dividindo as câmeras e o microfone aqui hoje. Uma pessoa que a gente deve muita gratidão, porque tudo está acontecendo por conta dela. Então, com vocês, Priscila Pantarotto. Olá, pessoal, tudo bom? Me sinto lisonjeada, né? Muito obrigada. Ontem mesmo estava conversando com um amigo de networking e falei que tudo aconteceu despretensiosamente, né? E é exatamente como a Tati comentou, né? O grupo já tem mais de 6 anos e ele passou aí por várias fases, dentre aí o WhatsApp, dentre encontros, Nosso convidado de hoje, ele participa desde o primeiro encontro, né? Então tá aí com a gente há bastante tempo, tá? Então é isso, tá? Priscila, né? Para quem não conhece, eu sou filha de Silvia, de Wagner, sou formada em psicologia, graduada pela UnoOeste, aqui de Presidente Prudente, fiz MBA em Gestão de Pessoas, atualmente estou lá na Gráfica Bartolo, estou como vendedora, tá? E muito feliz e com certeza hoje a gente vai falar bastante de vendas. Hoje a gente vai falar de vendas com uma pessoa que faz história aqui em Presidente Prudente, faz história em outros locais, né, desse Brasil. E é um amigão, né, nosso de networking, tá? Ele é empresário, bacharel de Direito, escritor, palestrante e muito animado. Tá aqui com a gente hoje, César Galindo. Bom dia! Muito bom. Se apresenta para nós, César, por gentileza. É um grande prazer, né? Bom, pessoal, como a Tatiane e a Pri já falaram aqui, não é? O grupo Networking é um grupo muito interessante, é uma troca muito rica de experiências, né? E networking quer dizer o quê? Troca de experiências, né?
rede de relacionamentos profissionais. Só não podemos confundir um pouco networking com rede de interesses, não é? Então, é muito legal porque nasceu sem um interesse, por exemplo, de eu vou entrar nesse grupo porque eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, eu quero ter alianças estratégicas. É importante sim, mas primeiro a gente serve, primeiro a gente entrega, né? E aí o que vai acontecendo é consequência. E foi exatamente isso que a gente percebeu nesse grupo, né? Uma troca muito rica, não é? E um interesse comum, que é ajudarmos uns aos outros de forma desinteressada. E é aquela velha frase, né, que uma das leis que são praticamente intransponíveis, que é a lei do retorno. Né? Você entrega e o universo, o mundo conspira a favor, te traz de volta. Então é isso que eu sinto, essa energia positiva, esse bem-querer dentro do grupo. E convido aqueles que tiverem interesse um dia em conhecer também o grupo, em conhecer o networking, sejam bem-vindos, venham a uma nossa reunião, que você vai perceber claramente que vai agregar muito ao seu dia a dia, à sua vida, à sua empresa. A grande lei de causa e efeito. Bom, hoje vamos falar dos grandes diferenciais competitivos nos negócios e eu quero saber quem é o César Galindo. Sim, o César Galindo, uma pessoa que eu acredito que respira vendas já há praticamente 43 anos, 44 anos, né? Fiz 55 essa semana. E desde os 11... Já. Parabéns! O pessoal até surpreende quando eu falo minha idade. Eu falo, nossa, só, parece tão mais. Bom, mas eu comecei ajudando meus avós na Feira Livre, aqui de Presidente Prudente, a vender roupas com 11 anos de idade. Né? Então, nossa. A venda já estava no meu sangue. E aos 16 eu ingressei já assim, de forma mais clara em vendas, né? Já entrando em uma empresa e até hoje estou nessa que é a melhor profissão do mundo, porque vendas Sim. é a única profissão que você sai de pouco e vai para muito, dependendo dos seus esforços, da sua dedicação, do quanto você se engaja, né? Do seu dia a dia. Então, eu comecei trabalhando com material de escritório, móveis, que é o que eu trabalho até hoje, né? Era de porta em porta, era um trabalho, eu ia de ônibus, que eu não tinha carta ainda, não é? De motorista. Aí depois a empresa, uma outra empresa de um porte maior me convidou para trabalhar no meu segmento, aí já ofereceu um carro, uma região maior, uma região mais interessante. Aí essa outra empresa chegou à conclusão que o departamento comercial não era mais interessante para eles, né? Principalmente a parte de vendas externas, né? E encerrou as atividades. E como eu já tinha o bem mais precioso que existe para um vendedor, que era uma carteira de clientes, eu reuni algumas das minhas reservas, né? Eu era solteiro, morava com os meus pais e dentro do meu quarto mesmo montei uma estante. E na época vendia-se, tá? Fita de máquina de escrever, fita para calculadora, papel carbono, né? Bobinas de máquina de calculadora, grampo, clips. Então eu desocupei um guarda-roupa do quarto em que eu dormia na casa dos meus pais, montei uma prateleira e saía na região vendendo e entregando aquilo que eu já sabia fazer, né? Aí depois a gente montou uma empresa ali em frente ao IE Fernando Costa. Sim. Né? Eu e minha esposa. E às vezes o sol entrava, a gente tinha que sair porque não cabia todo mundo, né? Eu e o sol juntos, tão apertado que era, tão pequeno que era o espaço. Depois alugamos uma sala um pouco maior, uma empresa ali na Manuel Goulart. Ficou pequeno, a gente já alugou o prédio do lado, os proprietários permitiram que a gente abrisse uma passagem, então ficou uma loja de papelaria e outra de móveis. E já há 12 anos nós estamos aqui próximo ao Cristo, aqui bem perto, né? Onde nós estamos gravando hoje o podcast, com uma empresa já de 1.000 metros quadrados. Então foi toda uma história, toda uma trajetória construída. E eu gostaria até de começar, né, falando para quem está hoje nos ouvindo, que entendam que o sucesso ele é construído no seu dia a dia. Né? Não acredite em atalho, Sim. em caminho fácil, sabe? Em virada de jogo. Hoje, principalmente, com esse mundo muito do fast food, muito rápido, os jovens estão muito ansiosos em querer chegar rápido a alguns lugares, mas, acima de tudo, você vai ter que trilhar muito pelos caminhos, pelos processos. Aí você pode perguntar, pô, César, mas necessariamente eu vou precisar demorar muito para chegar a um patamar que você chegou, ou que muitas pessoas chegaram, né? Não necessariamente. Você pode chegar mais rápido ou demorar um pouco mais. Agora, tem que passar pelo processo. Para a gente contextualizar um pouco, imaginemos que para você se tornar um expert em RH, que as meninas aqui que estão comigo, né? Você precisa, além de fazer um curso, ler 10 best-sellers a respeito do assunto. Você pode ler um por ano. Em 10 anos você vai estar craque. Agora, você pode ler um por mês. São 10 meses. Então, quer dizer, pelo processo,
você vai ter que passar. Agora, qual a sua coragem de abrir mão de algumas coisas na sua vida para investir na sua carreira, para investir, para empreender, né, no seu negócio, é que vai fazer a diferença de você chegar mais rápido ou não. Quantas vezes você vai ter coragem num domingo de manhã e gravar um podcast, né, para poder Verdade. chegar? Qual a coragem que você tem de abrir mão de um chopinho com batata frita numa sexta-feira à tarde para estudar um pouco mais o seu projeto, para estudar um pouco mais os produtos que você vende, para estudar um pouco mais sobre o seu mercado? É isso que vai fazer, que vai determinar a velocidade com que você vai chegar. Você vai chegar, mas o mais rápido ou menos rápido é a capacidade que você vai ter de abrir mão de algumas coisas, entender que para cada renúncia existe para cada conquista existe uma renúncia. Então minha pergunta hoje para você que está assistindo esse podcast, do que você tem tido coragem de renunciar na sua vida para conquistar algo? Essa é a minha primeira mensagem hoje, eu gostaria que vocês refletissem. Em César, é o que a gente fala de pagar o preço, né? As pessoas querem o resultado, mas não querem pagar o preço, né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela quer ter aquele resultado, ela quer alcançar aquilo, mas ela não quer cumprir a jornada, ela não quer pagar o preço da jornada, porque a jornada, ela é dolorosa, ela leva um tempo, é preparação, como você falou, são renúncias. A pessoa quer o quê? Atalho. Só que o atalho, como o próprio nome diz, é atalho. Se fosse um caminho bom, ele seria chamado não de atalho, né? E sim de caminho. Exatamente, Tati. Por isso que eu falo sempre. Acontece mesmo. Quando você conquistar algo que seja fácil, desconfie. Tem alguma coisa errada. Putz, pareceu um negócio extraordinário. Quantas pessoas quebraram a cara por aparecer ali negócios que eram coisa de outro mundo, né? Vamos falar em criptomoedas, em marketing multinível, muitas coisas que vem acontecendo no mundo. Eu não estou falando que não tenham bons caminhos, mas que a pessoa pensa, poxa, agora eu vou virar o jogo, agora eu encontrei, né? Ganhei na loteria. E aí você vê que pessoas irem do céu ao inferno pelas conquistas fáceis, por acreditar que não tem que passar pelo processo, por acreditar, como você disse... Não ganha solidez. Não tem solidez. Não tem solidez. Por acreditar, como você disse, em atalho. Gente, passe pelo processo. Isso, além de tudo, te deixa mais forte, mais cascudo, e você vai estar muito mais pronto, muito mais preparado para quando as oportunidades chegarem. Excepcional, muito bom. Ô César, conta um pouquinho pra gente também dessa parte da sua vida enquanto palestrante. Como que foi esse início, né? O porquê você buscou essa parte de palestrante? Que legal, bom falar sobre isso. Então, Pri, eu digo que eu sou um ator de teatro frustrado. Então, eu queria muito ir para os palcos. Eu sempre nas rodas de amigos, você participou, eu já fui muito mais do que eu sou hoje, agora quase insuportável. Eu sempre fui muito comediante, eu sempre contava muito piada, e o pessoal gostava, se reunia, e a gente, sabe, eu tinha essa predisposição, essa facilidade em me comunicar com o público. E eu falava, vou fazer teatro, mas esse negócio de, eu vou, um dia eu vou, né, não acontecia. E aí, aparentemente passou esse momento, né? Eu digo que passou o momento do beijo, e beijo adiado é beijo perdido muitas vezes. Então, passou o momento do beijo na minha carreira como teatral, e como eu sempre gostei muito de treinar pessoas, de capacitar pessoas na área de vendas, eu falei, poxa, acho que ainda dá tempo de ir para o palco. E para o seminário não dava mais, também estava velho para virar padre, né? Então eu falei, eu vou para o palco de alguma forma e eu posso ir contribuindo com as pessoas. Então foi aí que eu comecei a treinar algumas empresas, treinar alguns vendedores, e o pessoal começou a falar, poxa, César, vai nesse caminho, vai por aí, vem cá, vem treinar meu pessoal. E eu me senti muito bem, falei, poxa, acho que aqui é meu lugar, né? Eu iniciei em 2012 a carreira como palestrante, faz 10 anos, e hoje, graças a Deus, a gente tem feito até trabalhos em grandes empresas, em nível nacional, convenções de vendas, grandes eventos abertos, né? E isso, para mim, tem sido muito satisfatório. Aliás, é uma realização de vida, né? É um sonho, por isso que eu digo também, já que é para deixar a mensagem, corre atrás do sonho, porque uma hora a coisa acontece. Ô César, você, além de você é palestrante pela KLA, ou você tem um outro negócio ainda além? Surgiu mais ou menos assim, além da minha loja de imóveis, né, para escritório, que eu sou apaixonado, né, empreendedorismo, eu me tornei palestrante sem a KLA, tá? Eu me tornei palestrante carreira solo, né, ou por conta, né, eu já tinha meus treinamentos, e aí em 2016 a KLA, que é a maior empresa de treinamento empresarial do Brasil, veio agregar muito na minha vida, porque hoje eu tenho uma escola
de vendas, né? Então, é uma metodologia muito rica, um material muito rico. São 24 aulas em 9 encontros, né? É um encontro por semana. Nossa. A Priscila, aliás, é minha aluna. Sim. Ela foi minha aluna, Sim. por isso que é campeã de vendas. Mas ela mesmo confessou uma vez que contribuiu muito para a carreira dela, que Sim, ela com evoluiu muito, certeza. né? Nossa. E nós temos, assim, 3 módulos. Eu tenho o módulo 1, que é o de vendas, o 2, que é de liderança, e o módulo 3, que está sendo um sucesso. A gente vai ter uma turma iniciando agora, dia 10 de outubro, que é o de empreendedorismo, que é como construir uma empresa de alta performance, né? Nossa. Então, esse a gente até tem um trabalho, muitos empresários, é o networking também, né? De um conteúdo muito rico e tem mudado a empresa, sabe? Eu estou muito feliz com Faz isso. parte do mesmo Esse é o módulo curso. 3, é o mesmo curso. São 3 cursos diferentes. Um é para vendedor, outro é para líderes, e esse que é o para empreendedores, né? No sentido de donos de empresa. Nossa. Né? Que é construindo uma empresa lucrativa. Nossa. Fantástico. Fantástico. Muito bom. Olha, é tão gostoso ver pessoas visionárias que não têm medo de seguir seu sonho, mas que colocam em prática, né? Isso é gratificante demais. Eu costumo dizer que não só o mundo precisa de pessoas assim, como, em especial, a nossa cidade, né, Presidente Prudente, precisa realmente, Sim. né? Parabéns, viu? Que legal. Que Obrigado, bacana. mas assim, pessoas iguais a vocês também, né? Vocês também têm propósitos muito bem definidos, vocês são muito apaixonadas pelo que vocês fazem, né? Vocês também entregam muito para a cidade. Isso eu tenho certeza e o dia a dia tem Gratidão. mostrado muito claramente isso. Muito Gratidão. obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho dos diferenciais competitivos, César. Eu quero saber, assim, como você tem ajudado as empresas a tornar aí esses vendedores campeões de vendas. Conta um pouquinho pra gente. Que legal. Pri, eu quero pedir licença para levar mais uma reflexão. A gente fala muito sobre empreendedorismo e tem-se uma ideia de que empreendedorismo resume-se apenas a você montar seu próprio negócio. Não. Cuidado. Então, eu quero dar essa dica, esse conselho. Não estou querendo desestimular ninguém, tá? Mas cuidado eu conheço muita gente que se deu mal com esse negócio de eu sou um bom vendedor, eu sou um bom profissional, eu vou pegar todas as minhas reservas, vou montar um negócio, né? Então, empreender, às vezes empreender na sua carreira também, né? Poxa, porque empreender é o que é? É realizar, é executar, né? Tarefas difíceis. Então, será que se você empreender um pouco mais no seu dia a dia, você que é vendedor, vendedora, né? Ou que tem um cargo em uma empresa, se você empreender um pouco mais em você mesmo, aí dentro, você não consegue resultados melhores do que ter que começar do zero alguma coisa? Porém, não, César, mas eu quero ir para esse negócio. Pô. Então, eu daria uma dica. Primeiro, desafio que você vai ter. Você vai trabalhar mais do que você trabalha hoje, mas muito mais. Até desculpa pela brincadeira, mas eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu digo que se você quer conhecer a felicidade, você tem 2 caminhos. Um é casando e o outro é montando seu próprio negócio. Porque você vai falar, hoje eu sei o quanto eu era feliz. Bom, mas... Esse César não tem jeito. Muito bem-humorado. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Então, esse é o desafio. Porque eu vou ter uma empresa, porque aí eu vou poder ter um negócio, vou ter gente trabalhando para mim. Não, você vai ser o primeiro a trabalhar, você vai ser o primeiro a chegar, o último a sair. Muitas sextas-feiras que você hoje tem happy hour, você vai ter que abrir mão. E algumas contas são importantes fazer, tá? Primeiro, eu quero montar o meu negócio. Eu tenho condições de ficar um tempo sem receber, sem fazer uma retirada? Eu tenho uma economia, eu tenho uma reserva? Né? Se você não tiver uma receita paralela, é complicado. Porque tirar dinheiro do negócio logo no começo já pode... Porque, gente, 50% das empresas que montam no Brasil, isso é uma pesquisa, fecham no primeiro ano. Então, no primeiro ano, 50% das empresas, então você já está na metade para dar certo, não. Mas tudo bem. Sempre multiplique a sua perspectiva de gastos por 2 e divida a sua expectativa de faturamento também por 2. Tá? Contextualizando, então eu penso que eu vou faturar 30 mil por mês nesses primeiros, sei lá, quantos meses. Se você faturar só 15, porque tem questão de mercado, tem de aceitação do seu produto ou não, tem todo um tempo, você conseguiria sobreviver? Eu tenho uma previsão de gasto de 5. Se ela passar para 7,5, para 10, você conseguiria? Então, sempre faça essa conta. A minha expectativa eu tenho que dividir por 2 e minha previsão eu tenho que multiplicar por 2. Deu? Fecha a conta. Aí você talvez comece já a diminuir
os riscos, né? Então, eu quero só dar essa primeira sugestão Sim. para quem está vindo, né, Sim. para o negócio, né, e nunca abrir mão de lucro. Porque tem gente que às vezes abre um negócio por ego, por satisfação, e esquece do lucro. Uma empresa vive de lucro. Tá? Tem que ser Então, apaixonada pelo lucro, ser né? apaixonado pelo lucro. E não Você ter tem que vergonha ser- disso. E não, né? Desculpa, mas empreendedor que não gosta de dinheiro vai ter a geladeira vazia. Quer dizer, e vai tomar cerveja de segunda qualidade ainda. Bom, aquela garrafinha verde não vai nem poder passar perto. Então, é isso que eu digo, pessoal. Tenha consciência. De repente você está levando uma vida bacana, você tem como prosperar, crescer dentro da sua empresa, ajudar a sua empresa a crescer. Vai fundo, empreenda. Seja melhor naquilo que você já faz do que ficar correndo determinados riscos desnecessários, né? Realmente. Então, Pri, voltando à sua pergunta, os diferenciais. Buscar a excelência sempre. O que é excelência? É o meu melhor, em todos os sentidos, né? Porque tem pessoas que acham que a excelência é um fim. Não, a excelência é uma busca contínua. Você nunca vai atingir a excelência. Poxa, hoje eu estou bom, vou para ótimo, vou para excelente, eu tenho que ser um mega blaster hiper excelente, né? Então, é aquela velha história que principalmente o pessoal oriental gosta muito, né, de fazer essa analogia, porque eu preciso ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e assim por diante. Então, essa busca incessante pela excelência, a soma dos pequenos e importantes detalhes no dia a dia é que vai construir os diferenciais que você tem no mercado, né? Sim. Que vai construir a sua marca. Eu costumo dizer que eu aprendo todos os dias, né, César? E eu acho que é uma realidade, né? Se não for algo profissional, pessoal, então é o tal do 1% a mais todos os dias a gente tem, né? Com certeza. Essa evolução é fundamental, né? Sim. O filósofo Sócrates, né, ele tinha a humildade de dizer, né, só sei que nada sei. Né? E isso fazia dele diferente de todos, mesmo ele já estando um patamar bem acima em patamares bem acima do que as outras pessoas. Né? Tem até uma frase que eu tenho escutado com muita frequência, que é: não existe você estar no mesmo lugar. Ou você está crescendo ou você está caindo, né? Não existe a estabilidade. Então, ou você está obtendo conhecimento e crescendo, ou você está decaindo, porque o mercado não para, a evolução não para. A gente tem percebido isso dos últimos anos para cá, né? Principalmente depois da pandemia, como que o mundo evoluiu, Sim. como que os conceitos evoluíram até dentro da própria área trabalhista, da área de gestão de pessoal, na área comercial. Quais os novos conceitos que têm surgido? E se a gente não estiver acompanhando e evoluindo junto, fica para trás. Perfeito. Empresas, pessoas, gestores. Eu não gosto muito de jargões, de clichês, né? Porém, existe uma frase de Albert Einstein, entre tantas frases, né, celebrais dele, que ele diz que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Verdade. Quer dizer, eu faço as mesmas coisas que eu fazia há 15 anos e eu quero que meus resultados mudem. Né? Então, até eu tinha um consultor que ele falava que quem não cresce desaparece dentro dessa linha que você está falando. Aí as pessoas perguntam, César, mas insanidade é continuar fazendo o mesmo e esperar resultados diferentes. Mas as mudanças não geram certo desconforto? As mudanças não bagunçam? Lógico que geram. Sempre. Poxa, seria tão bom se a gente conseguisse mudar os resultados e fazer a mesma coisa, né? Continuar no comodismo, mas não tem outro caminho. E sabe o que é pior do que essa dorzinha da mudança? É lá na frente. A grande dor que você vai sentir. De olhar para trás e falar, poxa, eu poderia ter proporcionado uma vida melhor para minha família, eu poderia ter tido uma jornada muito mais interessante se eu fosse um pouco mais resiliente, se eu tivesse tido a capacidade, né, a mente aberta de entender que eu precisava mudar naquele momento. Então, Nossa, extraordinário. lá na frente vai valer muito a pena. Realmente. Essa dorzinha agora é grande, mas a ferida talvez vai ser incurável lá na frente e você fala, poxa, por que eu fui tão cabeça dura e não ter aceito que eu precisava mudar? A dor da mudança é menor, né? Muito menor. Né? É lógico, você está levando uma vida sedentária, você vai fazer uma academia, vai doer pra caramba. Sim. Vai ter hora que você vai falar, eu vou ter que parar, não aguento. Mas lá na frente vai falar, poxa, como valeu a pena eu persistir? Como valeu a pena entre o sofá e o tênis eu ter optado pelo tênis algumas vezes? Nossa. Né? Sim. Então, optado, por exemplo, por comer uma batata doce do que comer um lanche. Exatamente. Mas pode comer Verdade. lanche, tudo. Existe uma coisa chamada equilíbrio. E os orientais também gostam, os budistas falam sobre o caminho do meio. Você não precisa ser extremista. Você não precisa também não se divertir, você não precisa também ter algumas regalias, mas tudo dentro de um equilíbrio, dentro de uma sensatez, né?
Ô César, e além dessa primeira questão que você nos trouxe, você percebe como algum outro diferencial competitivo que as empresas podem ter? Sim. O que você fala pra gente? Credibilidade. Mas credibilidade, quando a gente fala em credibilidade, a primeira palavra que nos vem à mente é a honestidade. O que é fundamental, o que é importante, o que é inimaginável você ter uma carreira sustentável sem isso, sem a honestidade. Mas eu falo de credibilidade no sentido de autoridade, de você ser referência, né? De você ser um profissional, uau, que vendedor, uau, que vendedora, que clima agradável quando eu entro nessa empresa, que alma que isso aqui tem, né? Então, é essa credibilidade em que as pessoas olhem para você e falam, poxa, aqui não tem um vendedor, aqui não tem uma vendedora, aqui eu tenho um parceiro, aqui tem alguém que me ajuda a tomar as melhores decisões, né? E aí você quebra aquela barreira, eu vendendo e a pessoa se defendendo da compra. São duas mentes sempre em busca do mesmo objetivo, que é entregar o melhor para o cliente, que é entregar o melhor para o mercado. Então, para mim, esse é o grande diferencial. Eu até costumo dizer para o pessoal do departamento comercial que é fundamental você sair da condição de vendedor e entrar para a condição de orientador, de aconselhador, né? Então, senhor João, senhor Antônio, dona Maria, eu gostaria de orientar o senhor. Então, você que está aqui me assistindo agora, até faz esse teste. Utilize a palavra orientar quando você estiver em uma negociação. Olha, eu gostaria de orientar o senhor, que para isso que o senhor está precisando, para isso que o senhor está buscando, esse produto pode te ajudá-lo nisso, nisso, nisso. As pessoas vão se tornar muito mais receptivas. Porque já dizia Abraham Lincoln, né, ex-presidente americano, se você quer conquistar um homem para sua causa, primeiro convença-o de que você é seu amigo sincero. Então, quando você conseguir mostrar isso para os seus clientes, mostrar para o mercado que a sua preocupação não é apenas com a sua comissão, com o seu lucro, e sim com o que ele está levando, aí você muda de patamar. Aí as pessoas te reconhecem como uma empresa que tem um diferencial muito grande no mercado. Credibilidade traz mais vendas e venda mais dinheiro no bolso das pessoas, né? Ô César, eu estou definindo a tua fala com duas coisas que, assim, eu tenho escutado muito sobre isso. Uma delas é a empatia. Sim. Porque a empatia, ela é a possibilidade de você se colocar no lugar do outro, né? E a segunda é a dor, porque um negócio, ele surge, antigamente ele surgia porque o dono tinha uma habilidade, a pessoa tinha uma habilidade, eu quero abrir um comércio, uma empresa voltada para aquilo lá, porque eu sei que é a minha habilidade, é o que eu gosto de fazer. Hoje não. Hoje as empresas, a iniciativa da empresa é para resolver uma dor, é para sanar uma dor. Então, estou imaginando dessa forma, o que você nos falou, né? Que quando a pessoa que está ali diante de um processo de vendas, quem está num processo de liderança, por exemplo, ele consegue entender isso, que ele está ali para sanar uma dor do cliente, o cenário muda, não muda? Totalmente, totalmente. E até seguindo nessa linha, é importante você entender essa dor também, porque não é adivinhar essa dor, né? Então, mais uma dica em vendas, eu digo que na relação vendedor e cliente, é mais ou menos igual ao médico-paciente. O médico, para conseguir encontrar o melhor tratamento, conseguir prescrever a melhor receita, ele precisa fazer o quê? Um diagnóstico. Então, eu preciso diagnosticar o que meu cliente está passando para aí sim encontrar o melhor caminho, né, para a cura. E é isso que nós vendedores também precisamos ter essa habilidade de entender a dor do cliente e entregar o melhor remédio. Porque você vai ser muito mais assertivo na proposta para o cliente, né? Às vezes as pessoas falam, César, como é que você definiria um bom vendedor em menos de 10 segundos? Né? Pode marcar, não dá 5, acho 8. É aquele que entende a dor do cliente, se sensibiliza com ela e entrega a cura. Pessoal, pega isso. Repete, pega isso, pega papel e caneta, anota. Você está tendo uma aula de vendas. E tudo é venda. Se você vai participar de um processo seletivo, você está se vendendo. Se você vai se envolver num relacionamento com uma pessoa, você está se vendendo. Então, pega o que o César está falando. César, repete para nós, por gentileza. Não dá ficar 5 bem segundos. gravado. Você precisa sentir a dor do cliente. Vamos zerar agora, tá? Então, você precisa entender a dor do cliente, se sensibilizar com ela e entregar a cura. Nossa, uau! Uau! Perfeito. Porque, eu vou falar outra frase que é muito forte para mim em vendas. Vendas é gerar resultado. Ponto. Gerei resultado. A pessoa que me procurou ou que eu prospectei, eu consegui entregar o resultado que ela esperava, aí
essa pessoa... Vamos em outra frase pronta, né? Quando a pessoa compra com você, você é bom. Quando ele volta e te procura, você é profissional. Quando ele te indica, você é top. Nossa. Então, Sim. é fundamental que as Olha aí. pessoas comprem conosco, queiram retornar, voltar a comprar e aí fazer dos nossos clientes nossos vendedores, pessoal. Perfeito. As pessoas falando bem da nossa empresa, falando bem do nosso atendimento. Então, uma pergunta para você refletir. Quais os diferenciais que a minha empresa tem para que os meus clientes tornem-se meus vendedores? O que eu tenho feito de diferente? Quando eu comecei minha carreira, eu vendia cadeira. Hoje eu tenho uma outra percepção. Hoje eu vendo conforto, produtividade, porque a pessoa que sente em uma cadeira confortável, ela se torna muito mais produtiva, né? Então, é isso. O que você vende? Você vende só colchão ou você vende noites bem dormidas? Muda tudo. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Sim. E aí entra a gente tem uma aula até com esse tema lá na minha escola, que a gente precisa vender valor e não preço. Porque valor é o que você entrega, né? Preço é aquilo que você recebe só. Então, quanto mais valor você agregar ao seu produto, ao seu atendimento, à sua prestação, à montagem que você faz na casa do cliente, né? Quanto mais você entrega de benefícios, menos o preço se torna perceptível. Então, quer dizer, eu vou agregando valor, o preço vai se tornando secundário. O cliente vai cada vez menos dar importância. Então, o quanto de valor você tem entregue no seu dia a dia, no seu atendimento, na sua empresa, nos produtos que você entrega para o seu cliente. Para que ele fale, nossa, valeria até muito mais do que isso que eu estou pagando. Tem até um vídeo patrocinado que estava nas redes sociais, eu vi agora recentemente, o que faz a pessoa pagar numa garrafinha de água mineral, no mercado, 90 centavos e no aeroporto, R$12. Exatamente. O que é? E no A diferença deserto? de preço e valor. E no deserto? Nossa, mais ainda. Deserto você pode cobrar R$50 que a pessoa paga. Então, esse é valor. Nossa. E para você analisar se você está vendendo valor ou não, é importante você perguntar, isso que eu estou vendendo, eu teria coragem de comprar de volta? Isso que eu estou vendendo, eu teria coragem de vender para um filho meu, para um amigo meu? Tenho? Aí você está vendendo valor. Aí você está sendo um profissional diferente. Você não está se preocupando com as suas comissões. E sim, com o que o seu produto faz pelo mercado, o que o seu produto faz pelos clientes. Porque é isso que os clientes querem saber. O que eu ganho comprando com essa empresa, comprando com esse profissional, não é? Eu vejo que até tendo esse conceito, você acaba vendendo sem querer vender. Sim. Porque a venda é uma consequência. Você vai despertar na pessoa os valores que você carrega, que o teu produto carrega, e a pessoa vai desejar comprar de você. Você não vai ter a iniciativa de vender para ela. Ela vai desejar comprar e vai te procurar. Porque no fundo, as pessoas não gostam que vendam nada a elas, mas elas amam comprar. Então, Verdade. quando você tem esse tipo de postura, você dá a sensação ao seu cliente de que ele está comprando e não você está vendendo. Top. Ô César, vamos lembrar de algo bem bacana. Você citou o Albert Einstein, né? E também dessa sua diferenciação aí de ser muito divertido. Eu quero trazer aqui para o pessoal que ainda não conhece o pé de breque. Poxa, legal. São os dois personagens que eu levo hoje pelas convenções, tem feito um sucesso muito grande, né? Eu fui para uma grande empresa a nível nacional em Curitiba fazer uma palestra e foi um sucesso esses dois personagens que a gente criou, que são o Tamo Junto e o Pé de Breque, né? São dois personagens. O Tamo Junto, ele está sempre expansivo, né? De bem com a vida. O Pé de Breque parece estar levando o mundo nas costas, né? Parece que está sempre com o pezinho no freio, né? Então eu sempre pergunto, qual dos dois você acredita que, se for convidado a trabalhar fora de horário, fazer algo a mais pela empresa, participar de novos projetos, né? Qual dos dois topa com muito mais facilidade? O Tamo Junto ou o Pé de Breque, né? Porque o Tamo Junto, ele fala, não é pro bem da empresa, não é pro meu bem, não é pro crescimento. Vamos embora, Tamo Junto, por onde é que a gente começa, né? Já o Pé de Breque, ele, puxa, mas dá muito trabalho, muito complicado. Ai, mas esse projeto, logo depois da pandemia, será que vai virar? Será que se esse projeto fosse para dar certo, os concorrentes já não tinham lançado antes de nós? Né? Eu, domingo de manhã, gravar um podcast, vou não. Aí você fala, vamos participar de um curso de vendas na terça-feira, às 7h30 da noite. Terça-feira é o dia do meu futebolzinho, do meu happy hour. O negócio de palestra aí não vira, não rola.
E realmente, enquanto ele pensar assim, enquanto ele agir assim, pelo menos na vida dele, na carreira dele, a coisa não vai virar, não vai rolar. Agora, vocês já repararam que esses danadinhos são os que mais reclamam? O Papai do Céu não ajuda, que a vida não lhes proporciona oportunidades. Eu não entendo por que lá na empresa, quando forma os grupinhos, as rodinhas, eu estou sempre sendo deixado de lado, estou sempre sendo esquecido. Eu não entendo por que meus concorrentes compram, porque meus clientes compram de concorrente, pagam até mais caro e não compram comigo. Poxa, mas a pessoa quer o quê? Ela quer colher sem plantar. É aquela receber do mercado algo que ela não entrega. Porque vendas, na verdade, primeiro eu sirvo. Primeiro eu entrego. Aliás, na vida é assim. Depois a consequência, a lei da atração, ela trata de trazer de volta, né? Então, esses meus 2 personagens, eu gosto muito deles, eu sou apaixonado por eles. Que o Tamo Junto é aquele cara expansivo do bem. E o pé de break tá sempre o pezinho no freio. O Tamo Junto, ele tá disposto a fazer algo mais, Então, né? meu grande desafio é tornar alguns pé de breaks em Tamo Junto, Tamo né? junto, com certeza. Porque virar o jogo depende só da gente, pessoal. Isso é uma questão de escolha, né? Porque quem é que pode nos impedir de sermos melhor naquilo que nós fazemos, Pri? Só nós mesmos. Só nós mesmos. Então, não impeça-se de ser o melhor. Não aceite fazer nada mais ou menos. Até um pãozinho na chapa, bem feito, ele fica muito melhor do que aquela manteiga que você passa de qualquer jeito e bota na frigideira fria lá e espera esquentar, né? Então, faça tudo com muito zelo, com muito capricho, né? E o mundo vai reconhecer. Você vai ser visto, sim, com certeza. Nós somos responsáveis pelos nossos resultados, né? Sim. Aliás, uma das grandes características dos campeões é assumir as responsabilidades por tudo o que está acontecendo na sua vida, né? Ou por omissão, ou por ação, ou por omissão, né? Sim. A partir do momento que eu começo a assumir que o que está acontecendo na minha vida é em consequência dos meus atos, daquilo que eu plantei, eu começo a ter uma visão muito mais clara, eu começo a ter a humildade de entender que eu preciso mudar algumas coisas, que eu preciso ser mais avaliado, eu preciso me autoavaliar e, de preferência, até ter a coragem de ser avaliado pelas pessoas. Perfeito. De chegar um dia para o seu chefe, viu? Chamar ele, chefinha, vem cá, fala. Onde é que eu preciso fazer um checklist mesmo? Onde é que eu preciso melhorar? Eu tenho tido senso de grupo, eu tenho sido um colega legal, as minhas vendas têm sido satisfatórias, eu tenho sido um bom profissional. Porque pode ser, não tenha medo de ser avaliado, não. Porque você só vai crescer, você só vai prosperar se você eliminar algumas coisas que você precisa da sua vida. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Por isso é importante ter um mentor, você ter alguém que possa te auxiliar nesse crescimento, nesse desenvolvimento e ter a humildade de aceitar quando receber as críticas. Porque nós, muitas vezes, preferimos ser arruinados pelo elogio do que salvos pelas críticas. Então, sempre que alguém te fizer uma crítica, recebe como um presente para você dar um passinho a mais, evoluir um pouco a mais. Joia. Na verdade, as pessoas de sucesso, elas preferem receber, elas valorizam muito mais receber o feedback do que dar o feedback, né? Sim. Porque isso faz delas melhor, né? Elas são menos convictas e questionam mais, né? Porque a gente às vezes é muito convicto, eu sei que as coisas acontecem por isso. Não, nós temos que ser mais questionadores. Por que será que as coisas estão acontecendo dessa forma? E aí quando você age com o universo em forma de questionamento, a sua mente se torna mais aberta, mais receptiva e começam a aparecer algumas ideias que até então, quando você está convicto, você não sai dali porque você já tem certeza. Realmente. César, você tem 2 livros, é isso? Você escreveu um e foi... Eu sou autor do livro Como Obter Sucesso em Vendas, né? E eu sou coautor de 2 outros livros, é O Pulo do Gato em Vendas e Os Segredos dos Vendedores Campeões da KLA, né? Então, olha, que bacana. E estou indo para o meu 2º livro solo, né? Não sei quando, mas eu preciso. Gostaria que puxassem minha orelha. E eu falando para os outros, vai, põe em prática. E eu mesmo estou lá, engavetado. Já está se puxando a orelha aqui, né? Precisamos perceber que a gente precisa melhorar em algumas coisas também. E meu livro é questão de honra. Fala brevemente pra gente o que é o seu primeiro livro, para o pessoal conhecer e ter a oportunidade de... Onde que as pessoas podem acessá-lo? O meu primeiro livro eu até que prefiro segurar um pouquinho. Ah, tá. Para o segundo, porque eu sinceramente, os princípios das vendas, eles são mais ou menos iguais, tá? Mas ele está um pouco desatualizado, porque foi em 2013, e de lá para cá veio pandemia, as redes sociais, o WhatsApp, muitas ferramentas, né, entraram nesse cenário. Então, esse próximo meu já vai estar mais atualizado. Então, eu preferiria já entregar nesse próximo, tá? Perfeito. Eu acho que é mais justo com o meu público, com a minha audiência. Ô César, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também. Quando ela olha assim, fala, ela vai me entregar. Fala, Pri.
que você falasse sobre o networking na área de vendas e o que o networking contribuiu para você, César Galindo. Fundamental. É troca, gente. E não tem nada mais barato do que troca, porque você entrega uma coisa que você não está tirando de você e recebe coisas que as pessoas também não estão tirando dela. Né? Então, essa troca, esses momentos de reflexão, de interação, são fundamentais. Aliás, para você ser bem-sucedido em empreendedorismo, em vendas, não tem como não pensar em rede de relacionamentos estratégicos. Né? Você aprende, você troca, você vende, porque Papai do Céu diz que não é pecado também não, né? Vender dentro dos grupos. Você tem que fazer parte de associações, de comunidades. Isso é networking, né? Você tem que ser visto, ser lembrado, né? Então, essa troca que os grupos de networking e o que vocês fazem é muito importante, são fundamentais para a gente crescer, né? Então, de novo, convite para você que está aí, vem para o grupo network, entre em contato com as meninas, entra no Instagram, vai acrescentar muita coisa legal, viu? Sem contar que, na pior das hipóteses, quando você precisar de alguém para um serviço, alguma coisa, você põe no grupo lá, sempre sai bons profissionais. Viu? Que pode não deixa de ser um network. Pode ser um marido de aluguel, de pequenos reparos. Às vezes você fala, eu preciso de a máquina para lavar carvão, uma máquina de... Quem conserta a máquina de lavar lençol, por exemplo. Lá sempre tem alguém que vai te indicar. E é incrível. Na pior das hipóteses, mas vai muito além disso aí, o network. Com certeza. César, para a gente poder já ir encaminhando para o final... Eu queria só entender uma coisa que a gente ainda não abordou de forma muito específica. A visão do gestor, do líder, nesse cenário atual, frente aos diferenciais competitivos. Antes de mais nada, o gestor, a forma como ele enxerga a sua equipe, vai definir o nível de relacionamento deles. Né? Então, eu falo para os gestores, para os líderes. Tem gestor que fala, porque profissional é tudo igual, porque eu não aguento meu time, porque não... Não. Tem que mudar. Eu tenho orgulho da minha equipe. Eu tenho muito. E isso faz com que a minha equipe esteja mais próxima de mim. Então, muitas vezes, o que está acontecendo no meu time é por uma falta de gestão eficaz. Né? Lógico que hoje não está tão fácil lidar com pessoas que talvez, há uma reclamação muito grande, que não existem mais pessoas comprometidas como antes. Mas, se o líder tiver a sensibilidade de mostrar, principalmente para o time, de que ele está ali para ser um mentor, que ele está ali para ajudá-los nas carreiras deles, que ele está ali como alguém que quer agregar. Porque no fundo, gente, tenha isso na tua mente. Os seus liderados não querem saber sobre os seus sonhos, sobre as suas conquistas, sobre o que você ganha. Eles querem saber o que eles ganham, sobre os sonhos deles. Então, ajude a realizar sonhos das pessoas que estão sendo lideradas por você. Diga a eles que você está ali para auxiliá-los, porque eles estão preocupados com as próprias vidas. Isso é normal do ser humano. Né? Se eu botar uma foto aqui de todos nós, a primeira pessoa que você vai procurar é você. A mãe tira uma foto, ela, o pai e os filhos, o filho pode estar saindo coisa do nariz que ela não está nem aí, mas se ela sair com o olhinho fechado, não, tira a outra. Porque é assim do ser humano. Ela está preocupada com ela mesma. Então, você, líder, tem essa percepção. Né? Você tem que fazer isso porque eu estou mandando... Já não cabe mais. Olha, faça isso porque você vai ganhar. Faça isso porque você vai crescer. Faça isso porque nós vamos reconhecer o seu trabalho. Então, o líder tem que ter, primeiro de tudo, o time com ele. E, de novo, a forma como você enxerga o seu time vai definir o nível de relacionamento que você tem com eles. E, para isso, é importante, e eu digo que vocês, experts em RH, na hora da contratação, ter muito critério. De preferência, nunca contrate alguém para tampar buraco. Às vezes você está lá com... Um exemplo, tá? Você tem 4 vendedores e precisa de mais um. Perdeu um vendedor. Não traz só mais um por trazer. Chega nos outros que ficaram e fala, gente, vamos nos doarmos um pouquinho mais por um momento, para que quando a gente traga uma pessoa que venha agregar ao time. Então, a contratação é fundamental. Né? O preço de uma contratação mal feita traz assim, estragos muito grandes para uma empresa. Né? Então, primeira coisa, contrate bem, e saiba que você nunca vai pegar ninguém 100%. Você vai ter que treinar, vai ter que lapidar os diamantes. E só mais um detalhe em relação aos líderes. Contrate habilidade, contrate caráter e treine habilidade. E nunca o contrário. Habilidade você treina, caráter já é mais complicado um pouco. Uau! Fantástico. Fantástico. Gente, olha, tá ficando cada vez melhor a sequência dos nossos podcasts, viu? Porque é um conteúdo agregando ao outro.
e coisas valiosíssimas e que tornam as oportunidades, né, cada vez mais amplas. Muito bom. César, para a gente poder fechar com chave de ouro, encaminhando para o final, uma pena. Claro que se tiver mais alguma coisa que você queira adicionar, por gentileza, sinta-se à vontade, a casa é nossa. Mas gostaríamos de que você deixasse para o nosso público, para o pessoal que está assistindo, uma mensagem final. Pode ser uma frase, pode ser um pensamento, pode ser uma análise, enfim. Deixa para a gente uma mensagem final, por gentileza. Uma mensagem que talvez eu acredito que possa agregar muito às vidas das pessoas. Procure sempre atrelar os seus sonhos às suas metas. É muito importante que sonhos e metas caminhem juntos, né? Então, pode ser, eu tenho o sonho de proporcionar uma vida melhor para minha família. E aí você atrela isso às suas metas. Para isso eu vou ter que trabalhar melhor, para quem é vendedor, vou ter que vender melhor, vou ter que ter melhores comissões, eu quero viajar mais. Então, isso é um sonho. O que eu vou fazer para realizar isso? O Walt Disney já dizia, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, tenha sonhos ambiciosos, queira coisas maiores para a sua vida e trabalhe com propósitos muito definidos e muito apaixonado por aquilo que você está fazendo. Que uma hora as metas se concretizam, seus objetivos dos seus sonhos se materializam. Muito bom. Extraordinário. Quer falar mais alguma coisa, Pri? Eu quero sim, quero contar que juntando aí César Galindo, vendas, o curso e o networking, eu tenho, né, uma experiência muito bacana para contar, que uma das minhas grandes amigas pessoais hoje em dia eu conheci no curso, né, do César Galindo, a Marta Sério? Bassini. Poxa, Né? Ela fez o de vendas, depois ela fez o de liderança também. Ela é gestora, né, da Central Móveis. Então, pra gente ver, né, também fazia Beijo, tempo Marta. que eu não falava sobre isso, né? Mas quando o networking ele ultrapassa, né, a vida pessoal, ele se torna um netweaving, né? Então, é um caso bem bacana aí de se contar. Eu quero te agradecer, César. Eu que agradeço. Porque além de todo o conhecimento passado, né, eu pude conhecer essa pessoa maravilhosa que é a Marta. Que bom. Tá? Como que o networking traz, né, experiências maravilhosas para a nossa vida, né? Não só profissionais, mas também como pessoais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar com pessoas sensacionais. E muito obrigada. Gratidão. Nossa, muito bom. Eu também quero agradecer ao César pela disponibilidade, por tudo que você trouxe para a gente, pelas reflexões. Com certeza, isso vai ter agregado muito para mim, para a Pri, para o Ricardo, para todos nós, para todos que estão assistindo. Olha, não sei agora o número efetivo, mas na data da gravação desse podcast, até ontem nós tínhamos 255 visualizações na primeira edição do podcast e 455 visualizações na segunda edição. Parabéns. Então, ou seja, o pessoal está aderindo, está gostando. E o nosso objetivo, que a gente está aqui realmente de uma forma intencional, né? Não existem interesses pessoais aqui, mas em nome do network, de levar essa oportunidade realmente. Então, muito obrigada por tudo que você nos proporcionou, por tudo que você nos ofereceu de conhecimento, de experiência. Obrigada ao nosso amigo Ricardo Veiga, como que casa sempre. Maravilhosa. Uma casa maravilhosa, oferecendo para a gente toda a estrutura, todo o suporte. Muito obrigada. Gratidão imensa. Obrigada, Pri. Está convidada a participar de todos os podcasts posteriores, nós três juntos, eu, você e o Juca aí, representando o grupo do Networking. Muito obrigada. Obrigada por você ter nos trazido até aqui, porque o grupo Networking foi uma iniciativa sua. Então, obrigada de todo o coração por tudo que você tem feito. Obrigada a todos os amigos que participam do grupo Networking, a todos que já estiveram nas edições anteriores aqui, sendo entrevistados também, e a você que está aí do outro lado, que eu tenho certeza que você está curtindo. E, como eu falei, curte, compartilha, manda para os amigos, porque o que a gente está conversando aqui dentro são ferramentas de networking que pode realmente salvar o teu negócio. Se por um acaso você perceber, você tiver a consciência de que está faltando alguma coisa,
Aqui tem ferramentas, o pessoal está trazendo conhecimento, o que fez a diferença para eles pode fazer a diferença para você também. E além de talvez surgir o interesse das pessoas terem iniciativa de empreender, mesmo que não seja para ter o próprio negócio, né, César? Claro. Então, muito obrigada. Fica aqui o nosso agradecimento e até a próxima edição do Network Pod, então. Um abraço, parabéns a você.